funcionando para que todo mundo possa saber tudo o que vai acontecer. Na última sexta desse mês nós teremos um culto de casais. No último domingo desse mês nós teremos batismo nas águas. E nós continuamos avançando para a glória de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Há coisas que Deus quer fazer que não tem a ver apenas conosco. Nós estamos muitas e muitas vezes buscando qual é o propósito de Deus para nós, aquilo que Ele quer fazer através de nós, mas algumas coisas que Deus quer fazer não tem a ver conosco. Ele está querendo com essa situação estabelecer uma referência, um modelo, um padrão. Ele quer mostrar que Ele tem homens e mulheres que se interessam por aquilo que Ele está fazendo. Porque eu quero afirmar a cada um dos senhores e das senhoras que quando nós estamos servindo a nossa igreja local, nós estamos participando de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Quando você está indo para a sua casa e amando a sua família, você está participando daquilo que Deus está fazendo no mundo. As pessoas dizem: eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. E você está, quando na sua igreja local você está servindo, quando na sua família você está cumprindo o seu papel e levando o Evangelho. Então, o grande desafio não é aquilo que apenas a internet me sugere, mas aquilo que de fato eu tenho aprendido de Deus e colocado em prática. Então, a pergunta de Deus para nós é: Deus pode, através de nós e da nossa família, estabelecer um novo padrão para as próximas famílias, um padrão de santidade, um padrão de devoção, um padrão de amor? Deus pode fazer através de nós. O que Ele está fazendo nesse momento da vida de Moisés, e na verdade na maior parte dos seus momentos, é estabelecendo um padrão. Mas nesse momento em específico, Moisés vai ouvir um homem que não é judeu. Ele vai receber conselho de um homem que não é judeu, sobre algo que é um projeto de Deus. Jetro é alguém que foi determinante na vida de Moisés, alguém que conduziu Moisés para se tornar um grande libertador. Mas esse grande libertador, ele também foi um pastor de um pequeno grupo de ovelhas que era do seu próprio sogro. Deus já havia visto nele esse homem para liderar uma grande multidão. Mas a verdade é que ele se tornou um padrão não apenas enquanto ele está levando mais de 1 milhão de pessoas do Egito para Canaã. Ele se torna uma referência quando ele simplesmente não desiste de se tornar uma referência naquilo que Deus tem para a vida dele. Muitos de nós vamos deixando de ser referência, ou pensamos que deixamos de ser referência para os filhos, porque a vida real não está sendo igual à vida ideal. Muitos de nós pensamos que deixamos de ser referência quando enfrentamos alguns momentos de adversidades. Mas a grande verdade é que enquanto você não está vivendo a totalidade do seu plano, do plano de Deus para a sua vida, você está sendo uma referência de resiliência. Você está sendo uma resiliência de fé. Uma referência de fé, perdão. Você está sendo uma referência de alguém que mantém a devoção, ainda que não tenha recebido a bênção que precisa. Nós não somos um exemplo apenas quando temos os resultados poderosos que esperamos. Nós somos uma referência quando mostramos aquilo que Deus está fazendo dentro da nossa vida. Como somos diligentes quando ainda temos poucas ovelhas do Senhor nas nossas mãos, e poucas ovelhas aqui, traduza para o teu trabalho, que talvez você não prosperou como você imaginava, a tua empresa não prosperou como você imaginava. Deus está olhando qual é a sua diligência quando você começa a administrar na escassez. Você não deixa de ser uma referência quando você está operando fora
do plano de Deus. Qualquer um que leia e que conheça a história de Moisés num todo, sabe que Moisés foi chamado para as multidões. Portanto, no entanto, Moisés, ele já tinha a sua diligência enquanto ele está cuidando das ovelhas do seu sogro. Porque o capítulo 3, verso 1 de Êxodo diz que ele estava apacentando a ovelha do seu sogro no deserto. Porque um verdadeiro pastor, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ele mostra que é uma referência quando ele continua firme em Jesus no deserto. E Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro de trás do deserto. Nós olhamos para o mundo e pensamos, Deus está fazendo coisas poderosas, e às vezes as pessoas falam, pastor, porque Deus me chamou para fazer isso, aquilo outro, e eu digo, amém, eu creio, eu tomara a Deus que eu possa ser parte de você, viver tudo isso. E a minha pergunta é, o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu hoje? Porque Davi derrubou um gigante, mas ele só derrubou um gigante porque ele estava levando marmita. Mas o problema é que a gente não quer levar marmita, a gente só quer derrubar gigante. Vocês estão aqui ou não? Bem. E a gente pensa que a gente só tem sucesso porque derrubou o gigante. Não, Davi teve sucesso quando ele pegou a marmita e obedeceu o pai dele. Davi teve sucesso quando ele cuidava das ovelhas do pai dele e veio um urso e um leão e ele matou. Ele estava tendo sucesso, Davi estava tendo sucesso quando ele foi falar com os homens que o seu pai mandou. Essa era a tônica de Davi, a sua excelência, o seu posicionamento de não desistência. Então você é uma referência, meu irmão e minha irmã, quando você tem coragem de dizer, e ontem um pai disse aqui, eu sei que você vai voar muito alto, e eu sei que a maioria dos pais aqui estão trabalhando para que os seus filhos voem muito alto, e isso é nós compreendermos que Deus vai nos levar para onde Ele tem como propósito para a nossa vida. Agora, não pense você que a sua vida é um Reels do Instagram, que você não vê a hora de postar a fase boa da sua vida. Nesse momento, desfrute do que Deus está fazendo com você, de você compreender que Ele está trabalhando e você continua firme, crendo nos propósitos dEle. O problema é que muitos de nós também estamos atrás de um modelo de fé. Nós queremos uma religião, um modelo de fé que nos traga um modelo pronto. Então me dá uma porção de regras, me dá o que eu devo fazer para que eu possa então ter um modelo de fé para que eu possa seguir. Mas a vida não é uma vida estática onde você pega um modelo que sirva para todos. A Bíblia é nosso livro de fé, regra e prática. E eu não estou falando da Bíblia, estou falando de nós queremos algumas regras que nos deem para nos relacionar com Jesus como mestre, para que a gente siga e se sinta resolvido. Então não é eu fazer uma ou duas coisas, é eu ir crescendo até alcançar a estatura de varão perfeito e compreender que eu preciso crescer em Deus e desenvolver. Então não é um modelo estático, não é um modelo único, um modelo engessado. Eu não posso dizer a uma pessoa faça isso, dependendo do nível dela de fé. Ela não vai suportar aquilo, então não pode ser algo engessado. Uma pessoa não ouve da mesma maneira que a outra, não assimila da mesma maneira que a outra. Então não existe um modelo único e engessado que você vai chegar aqui, as pessoas chegam e querem uma solução dos seus problemas. E a igreja não é um lugar de solução de problemas, a igreja é um lugar de salvação, de conversão, de arrependimento, de transformação. Você pode pagar por aí mentoria, e ainda assim aquela mentoria vai te levar até um ponto. E vai chegar um ponto que você vai dizer, essa mentoria parece que não resolveu para mim. Não, ela te resolveu para te tirar do plano do ponto A para o ponto B. Mas nos próximos pontos, você vai precisar ouvir outras coisas. E para viver o plano de Deus na sua vida, isso é fato, você vai precisar ouvir a Deus. E a pergunta que cabe aqui é, você está ouvindo a Deus o que Ele tem para a sua vida?
Moisés é agora o Moisés no capítulo 18 que havia redimido o povo do Egito. Nós estamos falando de um homem de sucesso. Nós estamos falando de um homem que a sua agenda está cheia de convites. Todo mundo quer dizer que é ovelha do pastor Moisés. Todo mundo quer dizer que, olha, eu estava lá, eu vivenciei, o mar abriu, e Moisés fez a gente passar. Mas o que ele fez? Meu Deus, que coisa extraordinária. Ele falou abracadabra, ele falou abre-te sésamo, o que ele falou? Não, ele só bateu a vara e o mar abriu. E nós estamos esperando assim alguém que seja esse modelo para bater a vara do mar e ele se abrir e a gente passar. Não, meus irmãos, a ideia da igreja é como comunidade nós crescemos juntos. E o Moisés, preste atenção, o Moisés, quanto mais pessoas impulsionam ele, dizendo que ele é bom, pior ele fica. Aí chega Jetro, que diz para ele: não é bom o que você está fazendo. Nós sempre vamos crescer, os nossos pontos de inflexão na vida vai ser sempre, ou na maioria das vezes, no contraponto. Por isso que quando nós nos casamos e nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a mulher foi colocada como uma ajudadora, mas que se opõe a tudo que se opõe a nós. Deixa eu falar pausadamente aqui. Deus colocou um cônjuge na nossa vida que vai se opor tudo ao que se opõe a nós. Só que muitas vezes nós pensamos, principalmente os homens, que as mulheres estão se opondo a nós e não ao que se opõe a nós. Quando nós aprendemos que as nossas batalhas não é com quem está dentro da nossa casa, nós vamos entender que Deus colocou o cônjuge para nos ajudar. E a questão é, você está conseguindo ouvir o conselho? Porque talvez você chegou a um ponto na sua vida que você está tão bem que você não está querendo ouvir ninguém. Moisés está ouvindo todo mundo dizendo: Moisés, você é o máximo, Moisés, você é maravilhoso, Moisés, uau, você abriu o mar, Moisés, eram 400 anos, foram 6 gerações dentro do Egito, e você tirou a 7ª geração, você foi um instrumento de Deus. Moisés, chega Jetro, tirando aquela coisa toda, porque nós gostamos muitas vezes, eu acho que quem não gosta de um elogio. Se tiver alguém que não gosta aqui, amém, você é um santo, um anjo. As pessoas estão celebrando o que Moisés está vivendo, mas você nunca vai crescer sem que seja pelo confronto. E o confronto que eu estou dizendo não é a briga, porque Jetro não veio para brigar. Jetro veio para dizer: isso que você está fazendo não é bom. Quando alguém que te conhece diz a você que isso não é bom, você está diante do farol amarelo. Você está na avenida da vida, a sua vida é o carro. E quando alguém diz a você o que você está fazendo não é bom, você está diante de um farol amarelo. E se você cruzar o vermelho, pode ser que você entre numa colisão. Mas o grande problema é que nós simplesmente não queremos ouvir. Quantas vezes você disse para sua esposa, eu e você dissemos para a nossa esposa: você não sabe o que você está falando, você não conhece o mercado, você não conhece o que eu trabalho, você não conhece o que eu faço, você não sabe o que eu faço. Quando na verdade nós devemos apenas ouvir, filtrar e dizer: Senhor, do que eu tenho que tirar daqui? Isso é apenas quando nós nos tornamos homens de verdade, nós temos capacidade para ouvir. Ouvir a esposa, ouvir as pessoas, ouvir aqueles que estão com você. E então você diz: espera aí, eu estou achando que o que eu estou fazendo é bom, mas não é. Há uma historinha muito bonitinha para ilustrar isso, que chama A Boca da Criança. Certa vez, um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. Todo o tráfego ficou paralisado enquanto ele tentava desvencilhar-se dali, o caminhão. Dando marcha ré, forçando para frente. Guardas de trânsito, homens experientes também vieram para ajudar a resolver o problema, porém quanto mais tentavam mover o veículo, mais preso ele ficava. Finalmente todos decidiram que a única solução seria cortar parte do teto da carroceria e arrancá-lo de lá com um guincho, e foram buscar as ferramentas necessárias.
Enquanto tudo isso acontecia, um garoto estava ali observando e tentando dizer algo para os homens. Eles apenas o empurravam para fora do caminhão e até lhe disseram que fosse para casa e não atrapalhasse. Mas ele tinha uma boa ideia e gritou: ei, por que vocês não murcham os pneus? Os homens pararam, olharam para o alto da carroceria, depois olharam para baixo, para os enormes pneus, olharam um para os outros e disseram: embora seja mais simples, certamente é a melhor solução. A grande dificuldade é que, como nós vamos ouvir uma criança? Como? Nós já sabemos tanto, nós já vivemos tanto, nós já apanhamos tanto. Como eu vou ouvir? Moisés, ele está no auge da sua vida, celebrado, aplaudido, ícone, referência, alguém usado por Deus. O próprio Deus, a respeito dele, em Números 13, diz: com ele eu falo face a face. Mas ele estava diante de uma situação em que ele iria morrer. Ele estava diante de um trabalho que não era possível ele fazer. Então ele precisava de alguém que dissesse: murche os pneus, Moisés. E Jetro diz: o que você está fazendo é muito. O que você está fazendo não é bom. Você vai morrer, Moisés. Não só você, mas todo o povo que está contigo. Porque esse negócio é difícil demais para você. E você não pode fazer. Eu não sei se você consegue captar essa mensagem. Porque quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Jetro está falando com um homem que abriu o mar. Jetro está falando com um homem que fez o povo de Israel passar a pés enxutos. Jetro está falando com um homem que não só atravessou o mar e passou a pés enxutos, como também viu todo o exército dos egípcios e Faraó morrerem afogados. Para este homem, Jetro diz: você não consegue fazer isso. Para esse homem ele está dizendo: você não pode fazer isso. Para este homem ele está dizendo: você não tem capacidade de fazer isso. Para este homem que abriu o mar, ele disse: isso para você é difícil demais. Isso mostra que na nossa vida cristã não tem como as coisas virem prontas. Não é uma comida congelada que você põe no micro-ondas e esquenta. A palavra que Deus deu para você talvez outro dia, você precisa buscar mais dele, porque ele tem uma outra palavra. Se você tem um telefone celular, por exemplo, de tempo em tempo você precisa atualizá-lo. Vai ter sempre um aviso de atualização, porque há coisas novas acontecendo. E nós precisamos nos contextualizar ao que nós vivemos. Você precisa contextualizar o mercado que você trabalha, a sua empresa, dentro daquilo que é a sua capacidade. Você precisa se contextualizar. Eu preciso me contextualizar como pastor, o que funciona, o que não funciona. Porque é um povo diferente, um comportamento diferente. Imagine você, Moisés, ouvindo um homem dizer: isso é difícil demais para mim. Se ele ouve isso no orgulho, ele vai dizer: como que é difícil para mim? Porque eu abri o mar, eu não sou um homem. Isso é extraordinário. Isso é poderoso que eu vou dizer agora. Como que você vai dizer para um homem que não conhece o impossível que algo é difícil? Moisés viveu o impossível de ver o mar se abrindo. Como você vai explicar para ele que aquilo que ele vai fazer é difícil? E é extraordinário, porque na vida cristã a prática é a mesma, o enredo é o mesmo. Você já viveu milagres, você já viveu coisas extraordinárias, mas quando nós vivemos, mas quando Deus manda a gente colocar no ponto morto, porque é algo que é maior do que nós, maior do que a nossa capacidade de suportar, nós muitas vezes pensamos: não, eu vou porque eu já vivi coisas extraordinárias. E Deus está dizendo: isso
pode ser feito de outra maneira. Isso pode ser feito por outras pessoas. É interessante porque, ainda que Moisés havia vivido em sua liderança, abrir o mar e libertar os hebreus, ainda assim, ele mostra que ele é uma referência muito maior quando ele para ouvir Jétro. Foram 40 anos Jétro falando com Moisés para que ele pudesse voltar a acreditar que ele era um libertador. Hoje é um dia muito especial na nossa igreja, porque eu sei que eu estou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na minha igreja. A Grace e o Giovanni estão há meses nesta igreja. Talvez para você não signifique nada, mas para mim como pastor vale muito. Para mim e para a pastora Adriana vale muito. Hoje ela conseguiu se vencer, a Grace, e subir aqui para cantar. Eu estou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na vida dela. A Thaís falou: pastor, pelo amor de Deus, eu não gosto de falar no microfone. Se você souber o que ela e a Luzia e a Lília fizeram hoje aqui de manhã, vou começar só por aqui. Já comecei tomando bronca agora que eu cheguei. Elas estavam trabalhando aceleradas. Eu falei para minha mulher: é muita mulher brava junto, meu Deus. Elas dão ordem em mim, irmãos. Eu falo com elas, parece que não. Eu fico olhando para trás, será que o pastor da igreja está vindo aqui? Eu falei: não, mas sou eu. E nós precisamos de pessoas assim que pegam, façam e aconteça. Mas ela disse: pastor, elas viraram a igreja aqui, mas não conseguem pegar o microfone. Mas ela se venceu hoje. Eu estou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na vida da Thaís. Eu estou fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família. E as portas dessa igreja estão abertas porque nós estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo através da comunidade da família. Algumas pessoas pensam: eu precisava estar no Descende, porque aí eu estaria fazendo parte daquilo que Deus está fazendo no Brasil. Não seja tão infantil assim, porque nós estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. E eu compreendo aquilo que Deus está fazendo na vida de tantos homens, mulheres e crianças. As nossas crianças vão enfrentar de novo a escola, e esse culto da mochila está enviando eles para este tempo. Nós estamos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na vida das nossas crianças. Nós estivemos aqui ontem, vocês ouviram. Ontem eu falei sobre maldição hereditária. Disse que teologicamente eu não acredito nisso, porque parte do caráter inabalável de Deus é a justiça. E se Deus é justo, Ele não pode permitir que um filho leve o fardo de outro, do pai, desde que esse filho viva o arrependimento na pessoa bendita de Jesus. Porque sem Jesus a maldição, ela é de trás para frente, de frente para trás, e o diabo, ele quer amaldiçoar mesmo. Então eu estava explicando e ensinando ontem que o arrependimento, ele cessa as atividades da maldição. O arrependimento inicia, starta toda a operação da bênção sobre a sua vida. Cada geração é um espaço que Deus está procurando para transformar famílias e vidas. E nós precisamos nos mover nesse sentido, de recebermos a bênção de Deus sobre nós. Agora, não importa quanto Deus falou contigo no passado. Hoje, na hora do almoço, nós estamos conversando e a minha filha está fazendo teologia, nossa filha está fazendo teologia, então é pergunta teológica todo dia na nossa casa, todo dia tem uma pergunta, todo dia, pai, por que você acredita nisso? E ela faz até eu duvidar do meu próprio credo. E ela quer colocar dúvida até no que eu tinha certeza inabalável. E enquanto nós estávamos conversando, eu me lembrei de quantas vezes eu ficava em cultos que eu não podia ir na igreja durante a semana. Eu me lembro de ficar 37 dias, todos os dias, indo dormir 4 horas da manhã, orando 37 dias seguidos. Na maioria dos dias eu ia para a escola direto, porque era na minha fase de adolescente e jovem. E nós então olhávamos na igreja e nós falávamos uns para os outros, a nossa turma da igreja: não vamos orar hoje. Por que nós dizíamos isso? Porque se nós começássemos a orar, nós não parávamos a noite inteira, e nós nos esquecemos do tempo, esquecemos daquilo que nós tínhamos que fazer, e aí tinha que ser lembrado, tinha que sair correndo, ir para casa, tomar um banho para a escola. Mas isso foi para aquele tempo. Para esse tempo eu preciso de
de uma atualização nova. Deus está falando para Moisés: Moisés, nós precisamos fazer uma atualização em você. A vara que abriu o cajado precisa de uma atualização para que você possa continuar conduzindo este povo. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que nem o Ed Reykjavik disse esses dias. A Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito nela e pronto, acabou. Agora, nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando para nós. Nós precisamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, e a pergunta é: qual é a nossa capacidade, ou a capacidade da nossa audição? Qual a nossa capacidade de ouvir aquilo que Deus quer falar? Ou qual a nossa capacidade de audição ainda? Porque nós vamos crescendo, preste atenção. Você teve filho pequeno, você sabe. Enquanto ele não falava, você falava, e você era doido para ele falar: fala papai, e ele falava mamãe. Você falava: fala mamãe, e ele falava papai. É assim ou não? Não. Daí ele começou a falar isso e ele disse: meu Deus do céu, como eu me arrependo de ter falado aquilo que eu queria ver ele começar a falar. Aplique isso na mente espiritual. Nós somos assim com Deus. A maior parte do tempo nós estamos falando muito e ouvindo pouco. Pastor, eu não acredito nisso. Não? Quantas vezes você termina de orar, diz amém e fica ajoelhado esperando para Deus falar? Olhando daqui a cara de você, tipo assim: nunca. Porque a maioria de nós falamos. Esqueci um negócio. Falamos. Amém, Deus, vou embora. E Deus fala aí minha vez. Então nós vamos perder a nossa capacidade de ouvir. E em Moisés, um homem vencedor, o homem do impossível, precisa baixar sua bola agora, precisa reduzir o seu soberbo, o seu orgulho e ouvir: de fato isso não é possível para mim. Porque não era sobre Moisés. Esse conselho de Jetro estabelece todo o judiciário em Israel. Porque agora Moisés vai levantar homens que vão ouvir 1000, homens que vão ouvir 100, e ele está estabelecendo todo um processo judicial em Israel. Ele está levantando comarcas que vão tratar de casos, aquilo que a gente vive hoje, pequenas causas, causas maiores. Era o que Jetro estava falando com Moisés. Portanto, não tinha a ver apenas com Moisés, tinha a ver com aquilo que Deus queria implantar no seu povo. Você não consegue entender que aquilo que Deus está falando, primeiro, está testando a sua capacidade de audição. Segundo, o que Ele quer fazer não tem a ver apenas contigo. Eu contei aqui outro dia, em julho do ano passado, vou repetir essa história para vocês lembrarem, que tem coisas que vai passar por nós, mas não tem a ver só conosco. Eu estava voltando da Guatemala e cheguei no aeroporto, me pararam, vou contar rápido, vocês já ouviram essa história uma vez. E aí quando eu parei, a companhia mandou eu parar na entrada do avião, e eu disse: oh meu Deus, o que eu fiz de errado, Jesus? Porque crente é uma bênção. Quando vamos fazer uma observação, a gente já pensa que tem alguma coisa errada. A gente nunca pensa: que bênção. Não, me parou? Não, é bênção. Talvez tenha, se você é assim, glória a Deus, depois você ora por todos nós. Mas a maioria de nós é quando não, já deu problema, né? E eu pensei: meu Deus, eu preciso ir embora, não conheço ninguém aqui. Estava andando da Guatemala, tinha feito conexão no Panamá, estava no Panamá, e eu falei: meu Deus, eu não conheço ninguém aqui, se der algum problema, como é que eu vou fazer? E meu desespero já bateu. E o rapaz me chamou: Senhor, tudo bem? O senhor é o Júlio César Lopes Luque? Eu falei: depende. Depende. Ele disse: não, o senhor ganhou um upgrade. Eu falei: essa palavra não sei o que significa, porque o mal fala inglês, mas acho que é bom. Eu disse: e que upgrade é esse? Ele falou: o senhor acabou de ganhar uma volta do Panamá para o Brasil de executiva. E eu falei: isso é bom, vejo que és um profeta. Ele disse: então aproveite a sua estadia na primeira classe. Eu falei: deixa comigo que eu vou na first class. Desculpa, você não entendeu, mas é a primeira classe. Cadê, irmão? Em inglês eu só falo inglês, e the books are the table. Perceba que o Senhor, Ele quer operar assim nas nossas vidas. Ele quer nos levar a lugares, mas antes Ele quer saber sobre a nossa capacidade de ouvir. Então,
Em 2 horas que eu estava naquele voo, eu pensei, meu Deus, eu sou muito ungido. Oh, aleluia. Sobre minha emoção nova. Depois de 2 horas eu olhei para o cara assim, bateu tristeza, irmão. Eu olhei para o cara do lado e falei, entendi, Jesus, não é sobre mim, é para pregar o evangelho para esse cara. O senhor estava me enganando, né? E eu disse, não, era sobre mim. Mas não era só sobre mim, porque eu fui abençoado. Então esse homem vai até o banheiro, e quando ele volta eu pergunto, qual é o nome do senhor? Ele me disse, eu disse para ele, alguém já lhe falou sobre o plano da salvação? Ele disse, não, e eu preguei o evangelho para ele. Porque aquilo que Deus está fazendo, nem tudo é sobre nós. É óbvio que Ele tem planos sobre nós, mas Ele está querendo saber, você tem capacidade de ouvir para eu fazer além do que só para você? E aquele homem disse, eu nunca havia ouvido falar sobre o plano da salvação. Eu disse, procura uma igreja, eu posso te indicar, porque ele morava na cidade em que nós morávamos antes de vir para cá. Então nem tudo é sobre você, apenas porque Deus quer estabelecer um padrão. Moisés, você vai ouvir que isso é difícil, e porque você vai ouvir e ser humilde, Deus vai estabelecer todo um judiciário sobre Israel. Deus está fazendo algo maravilhoso. E isso que Deus estava fazendo por Israel iria aliviar o trabalho de Moisés, porque quando você tem uma multidão, você precisa ter coisas para despressurizar, e é o que Deus está fazendo. Moisés, a multidão é muito grande. Então Deus está dizendo, eu quero sim dar para você negócios maiores, mas as suas preocupações com coisas pequenas mostram que o seu coração ainda, Moisés, está nas ovelhas do seu sogro Jetro. Se você não ouvir este conselho de Deus, você vai limitar a sua capacidade. Olhe para mim, muitas vezes nós pensamos que nós temos que fazer muitas coisas, mas há momentos de inflexão que nós apenas precisamos ouvir e deixar Deus fazer do jeito dele. Moisés ouve, ele não faz absolutamente nada, ele só ouve, levanta homens, e ele consegue conduzir todo aquele povo para a terra prometida. Há um trabalho depois ainda mais difícil. Vamos dividir as tribos, dividir as terras entre as tribos. Mas quando ele ouve Jetro, Deus inaugura um tempo novo. Você está orando porque você quer crescer, você quer avançar, você quer romper. E Deus está dizendo, este tempo, esse mês de fevereiro é o mês de ouvir. É muito específico para alguém que está dizendo, Senhor, eu quero saber o que eu tenho que fazer neste mês. E Deus está dizendo, esse mês é mês de você ouvir. Você vai romper. Eu tenho coisas grandes. O que eu quero fazer não é apenas para você. Eu vou abençoar todos à sua volta. Mas esse mês é o mês de você ouvir. Então a gente tem aquela mania, eu quero fazer, e a gente sai fazendo. A gente não consegue parar para ouvir, mas aí você não precisa fazer nada. O povo está cercado, e a palavra para Josafá é, Josafá, nessa guerra, você não vai precisar guerrear. Mas como eu sou um homem de guerra? Porque quando você é alguém que luta muito, você não aceita nem vencer sem lutar. Por isso que você tem que ouvir para Deus te tratar, e você compreender que é sobre a graça, não sobre capacidade. Tem coisas que Deus quer te dar, e que você não está conseguindo receber, porque você não pode nem ouvir que você vai receber de alguém, porque afinal você nunca teve ninguém por você, afinal você sempre lutou tão sozinho, afinal você se sente sozinho, afinal você pensa que o seu sucesso, ou que onde você chegou, é só por sua causa. Não se engane, Deus te colocou aí, e hoje Ele quer que você ouça. Fevereiro é o mês de você ouvir. Se Moisés não ouve, ele não compromete apenas Israel, ele compromete a sua própria saúde e a sua própria vida. E Moisés sabia que ele não podia brincar com Deus, porque quando Deus fala, Deus cumpre, porque Deus quis matá-lo depois de chamá-lo. Deus não brinca. Ele chama Moisés no capítulo 3 e quer matar Moisés no capítulo 4. Agora Moisés precisa ouvir. Na maior parte das lutas que você está enfrentando, possivelmente você não vai precisar fazer nada. Você precisa apenas ouvir. Nas situações que você tem que lidar com outras pessoas, você fica pensando, como que eu vou falar, como que eu vou reagir? Deus está dizendo, você vai para aquela reunião, você só vai ouvir. E você vai descobrir que a própria pessoa vai dar a solução melhor do que você tinha. Já entrou numa negociação? Que você fala, nossa, eu estou pensando assim, vou falar, vai acontecer. Aí você senta, a pessoa propõe para você, não, é o seguinte, eu fiquei pensando,
E você diz, eu vou lá e eu vou usar um número fictício aqui. Não, eu vou lá e aquilo lá, eu não abro mão menos do que 100, eu não abro mão, eu já sei. Já falaram que ele negocia muito, que ele não abre mão. Aí você senta, se acalma, e a pessoa diz, olha, eu te conheço, sei do seu projeto, aquela coisa toda e tal, mas o máximo que eu posso oferecer é 200. Mas você estava esperando 100. Mas você ouviu. Eu me lembro que acho que no final do ano, o Rodrigo contou um testemunho para nós aqui, ele disse que ele queria falar um monte de coisa para o patrão dele, ele queria falar um monte de coisa, ele ia levantar a mão na reunião, ia se colocar numa situação, segundo ele, complicada, porque ia falar com o patrão ali, embora ele seja uma pessoa de altamente confiança naquele lugar, mas ele disse que ele não precisou. E quando o patrão começou a falar, o patrão falou exatamente as mesmas palavras que ele ia falar. Porque tem horas que a única coisa que você precisa é ouvir. Moisés, como que eu vou levar esse povo? É muita gente, Senhor, eu estou ficando maluco. Se a gente fica maluco um pouco, imagina com muito. É só ouvir. Então você ouve e Deus vai te direcionando. Jetro vê Moisés julgando sozinho o povo. Quando alguém te conhece, ele sabe a sua limitação. Jetro está vendo, você vai julgar sozinho esse povo. Do amanhecer ao anoitecer, com filas intermináveis. E ele diz algo fortíssimo: não é bom o que você faz, vai te esgotar também, vai esgotar você e também esse povo. Talvez você está esgotado, os seus funcionários estejam esgotados, porque falta você ouvir apenas um detalhe. Não é algo profundo, não é uma revelação nova, é um detalhe, é algo simples que você deve ouvir. Mas quando nós lemos isso, e eu acho legal porque os rabinos dizem que o que eles enfatizam é a humildade de Moisés, porque Moisés, o maior profeta, aceita um conselho do estrangeiro. Você pode ser o patrão, o diretor lá na sua empresa, você pode ser quem for, mas você vai mostrar grande humildade quando você ouvir um conselho simples. E quando eu falava sobre isso com a minha esposa, ela lembrou de um texto impressionante. Na verdade, ela estava falando de outras coisas, e encaixa na mensagem. Naamã só foi curado porque ele ouviu uma escrava. Ele era um grande general, porém leproso. Aquela menina era uma simples escrava, porém alguém que conhecia o profeta. Deus quer testar a humildade do nosso coração. Eu disse sexta-feira para um amigo, ele estava dizendo 4.000 membros, e tarará, e tarará. Eu disse, o que você está fazendo para manter o seu coração humilde? Não, mas isso aqui eu não quero fazer mais, porque eu não preciso disso. Eu disse, você precisa, só pelo simples fato de manter o seu coração humilde. Sim, você precisa. E ele ficou com raiva de mim, eu vi na cara dele que se ele pudesse ele me dar um soco. É que a briga ia ser boa, que eu ia dar outro nele. Jetro percebe algo que ninguém ousa dizer. Tome muito cuidado, porque tem pessoas que têm medo de dizer a você as coisas. Elas já viram, mas não falaram. E Jetro ousou dizer coisas que ninguém diria. Porque com Moisés nós aprendemos que liderança sem limites destrói o líder e também destrói o povo. Quando Davi erra contando o povo, e o profeta traz quais são as sentenças, e ele escolhe 3 dias cair na mão de Deus, Davi não sofre nada com a ira de Deus e com o erro do seu pecado, mas o povo sofre. Todo o mal acontece no povo. Deus permite que esse ensinamento venha de fora para quebrar qualquer ideia de autossuficiência espiritual, porque sabedoria não tem a ver com religião. Às vezes algumas pessoas me perguntam, meu pai falou isso, e ele é da macumba, mas ele deu seu pai. Te conhece desde que você nasceu, é o único que vai ter capacidade de confrontar. A Torá mostra que aqui nós vemos o encontro do céu com a terra, porque Jetro, que não é um hebreu, fala das coisas da terra, e Moisés, o grande líder, fala das coisas dos céus. Jetro oferece a Moisés sabedoria prática, e isso não diminui Moisés, completa-o. Você pode repetir isso comigo? Jetro oferece sabedoria prática. E isso não diminui Moisés. Completa-o. A maior parte das coisas que você acha que te diminui, te completa. A
que nós achamos que a nossa esposa e os nossos filhos estão nos confrontando, é o que falta para nos completar. Seu maior erro é achar que você não deve escutar ninguém porque você já chegou a algum lugar. Ouvir conselhos é sinal de maturidade, porque bons líderes formam outros bons líderes. O Talmud diz que Jetro investigou toda forma de idolatria. Ele não rejeita Deus por ignorância, mas o reconhece depois de uma busca sincera. Jetro era um estrangeiro, mas quando ele volta no primeiro encontro para ouvir o que Deus havia feito com Moisés, ele fica estarrecido com tudo que Deus fez. Seu coração está em Deus. A Bíblia chama ele de sacerdote do Deus Altíssimo. E ele diz: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Alguns rabinos veem isso como uma confissão teológica consciente ou consistente. Não é um entusiasmo momentâneo, é uma convicção daquilo que Deus faz. Então, a própria Midrash diz que Jetro é um modelo de buscador de verdade. Porque mesmo fora de Israel, ele reconhece o agir divino. Nós precisamos de buscadores de verdade. Às vezes ouvir o que dói, mas que é real. Não ultrapasse. Se você ultrapassar e ninguém falar, você vai ter inúmeros problemas. E eu termino. Como pode alguém de fora sugerir algo tão fundamental antes da entrega da Torá? Porque a Torá vai ser entregue no próximo capítulo 19 e 20. Como pode alguém de fora sugerir algo tão fundamental antes da entrega da Torá? Ele não tinha lei, mas o que ele entregou foi fundamental para Moisés, foi fundamental para o povo. Deus está dizendo, preste atenção, e aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O que Deus quer falar conosco nesse mês, e por isso Ele quer que a gente entenda que é o mês de ouvirmos. Não é mês de falarmos, mas de ouvirmos. O que Deus está dizendo é que se nós ouvirmos, Ele vai entregar para nós coisas que vão antecipar os próximos anos, os nossos passos nos próximos anos. Deus está dizendo que aquilo que Ele vai falar conosco nesse mês tem a ver com os próximos anos, daquilo que nós vamos viver, porque Deus já conhece os próximos anos. Como pode alguém entregar algo tão fundamental antes da Torá? A resposta é: a estrutura administrativa proposta por Jetro é apenas sabedoria humana, mas a lei é uma lei divina. Ou seja, Deus não rejeita a sabedoria prática das nações. Nós vamos nos tornando religiosos, embrutecidos, engessados, porque às vezes não ouvimos, e muitas vezes Deus usa as pedras para falar conosco. Você quer se divorciar, e aí então um ímpio do teu trabalho diga: não faz isso. E aí ele te lembra: você não deve fazer isso porque você é crente. Porque às vezes eu e você esquecemos que somos crentes, e aí precisamos que um ímpio lembre a gente. Jetro faz com que Moisés viva o seu fardo de maneira mais leve. Ouça o que o Senhor está falando conosco. A sua empresa não deve ser um fardo para você. A sua família não deve mais ser um fardo para você. O seu ministério não deve, a sua igreja não deve ser um fardo para você. O seu casamento não deve ser um fardo para você. Os seus filhos não devem ser um fardo para você. As suas finanças não devem ser um fardo para você. Preste atenção, meu irmão. Moisés está num momento de inflexão. Se ele não ouve Jetro, ele morre, porque o trabalho era grande demais para ele. O seu problema nas suas finanças, você precisa ouvir o Senhor. Se você continuar apenas fazendo, vou fazer, trabalhar mais, e não parar para ouvir Deus, se o seu trabalho não resolveu você até agora, os seus problemas até agora, não é trabalhar mais, é ouvir a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar menos. O homem tem que trabalhar cada vez mais quanto ele pode. Agora, você não pode trabalhar em detrimento de servir a Deus, de ir à igreja. Você não pode parar de servir a Deus, de congregar por causa do seu trabalho. Você não pode deixar de ver a sua família por causa do seu trabalho. A não ser que seja um período. Há períodos que a gente conversa e faz uma reunião em casa seguinte: alguns meses aqui eu vou precisar trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, aquela coisa toda. E você compreender que aquilo é um período.
Mas você precisa ouvir, porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que são os teus ouvidos que vão fazer com que as coisas se tornem mais leves para você. Fique de pé no seu lugar. Se essa palavra falou ao seu coração e algumas coisas estão pesadas demais para você, eu quero que você venha à frente, porque o Senhor precisa afinar a sua audição. Eu estou falando com pessoas que eu estou pregando assim, pastor, eu não estou conseguindo ouvir nada nesses dias. Você não está ouvindo nada porque a sua mente não para, o seu coração não para, você não para de servir. E quanto mais preocupado você fica, mais trabalho você quer fazer. Deus quer refinar os seus ouvidos. Sai do seu lugar, vem à frente. Você precisa ouvir algo que vai mudar a sua vida, mas o seu ouvido precisa estar refinado. Você que precisa que Deus alivie o seu fardo, no casamento, no trabalho, não importa em qual área da sua vida, você precisa ouvir. A mensagem de Deus para nós, no mês de fevereiro, você precisa ouvir.